galerinha, bem-vindo a mais um vídeo. Bora que hoje é domingão, hoje tem outros jogos aí pra terminar a segunda rodada do Mundial de Clubes. Não tem mais time brasileiro porque já foram todos e 4 vitórias. Ontem ainda o Fluminense meteu 4 gols nos caras, velho. Vamos falar então a respeito desses jogos aí, vamos falar dos brasileiros. Vou dar o meu palpite sobre essa segunda rodada, vou fazer também aquela sequência, né? Melhor jogo até o pior jogo. Vamos ver que tem muita coisa pra falar dessa segunda rodada que foi, na moral mesmo, espetacular para todos os brasileiros. Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly. Botafogo ganhou do PSG. O PSG é mesmo aquele campeão lá da Champions League. O Botafogo conseguiu ganhar de 1-0. O Flamengo 3-1 no Chelsea, rapaz. Uma virada histórica aí em cima do Chelsea. Acabou que os caras botou eles na roda mesmo. E ontem Fluminense 4-2 no Ulsan HD, time coreano. Então bora falar a respeito de cada jogo. Mas antes disso, você que tá chegando, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente, galera. Bora chegar nos 3.000 inscritos. Falta pouquinho. Ajuda a gente, entrega para mais pessoas aí, todo dia trazendo os jogos, né, do Super Mundial de Clubes. Semana que vem é a terceira rodada aí, Palmeiras já joga na segunda, o Botafogo também joga na segunda, já vai decidir quem que vai ser o primeiro ou segundo colocado ali no grupo. Vou falar mais a respeito disso. Tem Flamengo, tem Fluminense. Semana que vem vai ser recheada de jogos aí para definir quem que vai para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Então bora falar de Verdão agora. Palmeiras 2-0 no Al-Ahly. E vou começar contando como que foi o jogo, né? O jogo começou muito frenético ali. O Al-Ahly pressionando o Palmeiras pressionando o Al-Ahly. Os dois times se atacando bastante. E logo aos 20 minutos ali, o Palmeiras teve uma oportunidade muito boa, né? O Veiga pegou a bola meio que na ponta direita ali, na lateral direita. Lançou pro Estevão na correria danada, aquele moleque é liso mesmo, correndo, puxando a bola pra dentro da área ali. Eu achei, de verdade, é a clássica que ele faz, né? Aquele chute lá do outro lado do gol, lá no canto direito do goleiro, não. Decidiu dar um chute cruzado, a bola passou triscando a trave, quase que o Palmeiras abre o placar ali aos 20 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras então começou a impor um pouco mais o ritmo, né? O começo do jogo foi um pouco nervoso, depois desses 20 minutos, Palmeiras começou a impor o ritmo e teve um lance polêmico. O Veiga deu um carrinho ali no meio do campo, só que nesse carrinho ele foi meio que tirando o pé. O juiz deu o cartão vermelho direto e o VAR chamou ele para dar uma olhada lá na câmera, para ver como que foi. E com isso cancelou o cartão vermelho e deu amarelo para o Veiga. Levou uma sorte danada, mas eu concordei também com essa marcação porque o Veiga ele não foi com a perna reta, né? Se ele fosse teve contato sim com o pé do jogador, o pé bem no alto ali, só que o Veiga, ele quando viu que ia relar no jogador, ele já estava retirando a perna, então não conseguiu evitar esse contato, por isso seria uma falta para cartão amarelo e não vermelho. Se ele fosse com o pé retão, pé esticado mesmo, a perna esticada ali, provavelmente seria um vermelho direto, sim. O Palmeiras levou sorte com isso. O Al-Ahly com esse momento aí ganhou um pouco mais de força, começou a atacar um pouco mais o Palmeiras, mas não conseguiu concluir a gol, né? O primeiro tempo então encerrou 0-0 para os dois lados ali. O jogo nervoso, tava muito calor também, o jogo foi 1h da tarde, tava um sol danado, 1h da tarde aqui no Brasil, né? Lá eu acho que era 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, tava um sol danado, 30 e poucos graus, então os jogadores sofreram bastante com isso. E no segundo tempo aí, logo aos 4 minutos do segundo tempo, gol contra, velho. O Palmeiras tava conseguindo fazer gol, os caras foi lá e fez pra gente. O Aníbal cruzou uma bola, foi uma falta ali perto da área, né, perto do escanteio. O Aníbal cruzou essa bola, o zagueiro pulou. Zagueiro não, né? O centroavante deles, o artilheiro do Al-Ahly na temporada, fez um gol contra. Ele pulou, tentou disputar a bola, acabou batendo a cabeça na bola e encobriu o goleiro. E saiu então o primeiro gol do grupo do Palmeiras também, né? Porque na primeira rodada foi 0-0 para os dois times e agora o Palmeiras conseguiu abrir o placar ali 1-0, gol contra do Al-Ahly. Depois disso, o Aníbal também em outra falta cobrou, a bola foi, viajando, o goleiro só olhando a bola, quando ele percebeu já estava perto do gol, conseguiu dar um tapa, mandou a bola para escanteio,
O Aníbal estava arrebentando, depois saiu do jogo também. Ele teve um edema na coxa direita, né? Depois foi constatado com os exames. Então pode ser desfalque agora para o jogo contra o Inter. Mas o Aníbal tá arrebentando no Mundial. E depois disso teve uma outra jogada, né? Dedinho do senhor Abel. Ele colocou no segundo tempo aí, eles tinham substituído, né? O Veiga pelo Maurício e o Tigrinho pelo Flaco Lopes. E uma jogada ali que o Maurício lançou pro Flaco Lopes, foi conduzindo a bola, fez o que o Everaldo não fez no jogo contra o Borussia, né? E o Flaco Lopes conseguiu fazer o gol, 2-0 pro Verdão. Depois teve uma parada por causa da tempestade, né? Que lá nos Estados Unidos está acontecendo bastante disso, né? Toda vez que surge uma possibilidade de tempestade, de ventos fortes, eles param. É uma lei, né, que tem lá nos Estados Unidos, então a gente já está começando a se habituar a isso aí nos jogos do Mundial de Clubes. E depois dessa parada, quando voltou, os dois times ainda estavam tentando raciocinar depois desse tempo parado. Palmeiras foi um pouco para cima, teve alguma chance ali, mas não mudou o placar, né? Ficou 2-0, Palmeiras líder do grupo. Depois desse jogo, teve ainda o Inter Miami com o Porto, né? O Inter conseguiu uma virada sobre o Porto, ganhou de 2-1, gol do Messi de falta, golaço. E o Inter, então, ficou em segundo no nosso grupo. Vou deixar a tabela aqui para vocês verem. Palmeiras, então, em primeiro do grupo com 2 gols, né, de saldo. E o Inter está em segundo com 1 gol. O próximo jogo, segunda-feira, às 10 horas da noite, Palmeiras contra Inter Miami. Vai decidir quem que vai ser o primeiro. Se o jogo terminar empatado, os dois times classificam para as oitavas de final. E se acontecer, né, do Palmeiras ganhar, pode ser que outro time consiga assumir a segunda colocação. Tudo vai depender ali do resultado do jogo entre Porto e Al-Ahly e também do saldo de gols, que é um fator muito importante dentro desse Mundial. Agora, passando um pouco aí das estatísticas para vocês, o Palmeiras teve 35% de posse de bola e o Al-Ahly 65%. Como não é não é surpresa pra gente, né? O Palmeiras sempre faz isso, até mesmo no Brasileirão. Muitas das vezes o Palmeiras deixa a bola com o adversário e consegue trabalhar o jogo através dos contra-ataques e dessa forma. É a estrutura do Palmeiras, sempre foi desse jeito aí. Quando o Palmeiras está com muito mais posse de bola, a chance de goleada é absurda. Então, quando não é desse jeito, o Palmeiras fecha a casinha ali e trabalha nos contra-ataques. Então, 35% de posse de bola e o Al-Ahly 65%. Palmeiras ainda teve 2 grandes chances, né? Teve uma do Aníbal, teve aquela do Estevão e o Al-Ahly não teve nenhuma. Não chegou com tanto perigo no gol do Everton. Durante o jogo, o Palmeiras deu 11 finalizações e o Al-Ahly 8 finalizações. E chute defendido ali, o Everton fez 2 defesas e o outro time fez 5 defesas. Então, o Palmeiras fez o suficiente ali para conseguir o resultado. 2-0 garantiu a liderança do grupo A. Meus amigos, e agora o jogo da rodada. Na moral mesmo, esse jogo aí foi muito importante. Eu vou deixar no final ali o meu comentário sobre o melhor jogo, né? Eu acho que o do Botafogo não foi melhor porque o do Flamengo foi outra coisa. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Botafogo e PSG e Botafogo, jogaço de bola aí, campeão da Champions contra campeão da Liberta. O Botafogo aí representando o Brasil contra os europeus. E, foi um jogo muito bom de se assistir. O Botafogo foi muito guerreiro mesmo. PSG deu 4 finalizações ali em 7 minutos, abafando o Botafogo. Uma coisa que eu acho que o PSG errou para esse jogo aí foi desdenhar de nós, né? Desdenhou dos brasileiros, velho. Essa é a verdade. Os caras foram com um time mesclado ali, muito mais reserva do que titular, e tomou na taca, né? Foi desacreditada a gente, tomou no rabo. E então o Botafogo conseguiu um gol, velho, com um passe do Savarino no meio de 2 zagueiros. O Igor Jesus dominou a bola, conseguiu chutar ela meio cruzada, ainda bateu no zagueiro, mas a bola entrou. O Donnarumma nem se mexeu no gol ali, ficou paradinho. Matou o Donnarumma com esse chute. 1-0 Botafogo. Eu fiz o react aí, tá no canal todos os reacts dos jogos aí, acompanha lá depois. Mas, cara, de verdade, eu não acreditei com o gol do Botafogo. Não acreditei mesmo. Todo mundo tava pensando, né? Cara, eu acho que até os botafoguenses tava pensando que ia ser um atropelo do PSG. Porque, ó, PSG ganhou de 5-0 da Inter de Milão na final da Champions. Inter de Milão, porra, tava com um time sensacional. Agora, beleza, no Mundial tá desfalcado. Mas na Champions 5-0.
primeiro jogo do Mundial, os caras meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Então você já fica, fica com o pezinho atrás. Eu pensei, contra o Botafogo, os caras vão meter pelo menos uns 3-0 aí, porque eles vão pra cima e vão fazer gol. E vai saber se o Botafogo não fica apavorado, né? Não sei. Aí eu de verdade mesmo, eu imaginei que ia ser goleada do PSG, mano. Não desmerecendo o time do Botafogo, mas eu acho que a maior parte da galera pensou isso. E tava esperando isso, né? Só que o jogo foi totalmente diferente. O Botafogo, de verdade, parabéns pro Botafogo. Jogou muita bola, defendeu muito bem. Todos os jogadores 100%. Essa é a verdade. Todos os jogadores 100% ali. Conseguiu defender, conseguiu dar passe, conseguiu fazer uns contra-ataques, pressionou e conseguiu suportar a pressão também do PSG, que foi muito grande. No final do primeiro tempo, então, 1-0 pro Botafogo. Começando o segundo tempo, PSG atacando novamente, né? Tentando aquela pressão em cima do Botafogo. Depois de 10 minutos, colocou 4 titulares de uma vez. 4 titulares entrou no time aí, tentando reverter essa situação. Deu pra ver que os caras tava muito nervoso, não tava conseguindo chegar no gol. O Botafogo defendendo absurdamente. Cara, a partida que o Marlon Freitas fez, que o Gregory, que o Barbosa lá fez, que o John... Cara, essencial mesmo. Foram muito bem. E o Jair também, né? Fez, cara, uma excelente partida. O Botafogo foi bem demais, conseguiu segurar o ataque do PSG, mesmo com os titulares entrando ali no segundo tempo, não conseguiram chegar no gol, teve várias oportunidades sim, mas não deu certo, né? Teve até um gol impedido ali, que o cara deu um chute de fora da área, só que a bola bateu no jogador que estava impedido e sobrou para outro ali, só que gol não valeu. Ainda bem, né? Porque se eles fazem esse gol aí, provavelmente ia ganhar um pouco mais de força para conseguir uma virada. E como não saiu, deu para ver no semblante dos jogadores o nervosismo deles. Isso daí tava engraçado demais. Durante o vídeo eu me peguei, cara, torcendo realmente pelo Botafogo, né? Pelo Brasil, porque, cara, você vê que é uma energia totalmente diferente, entendeu? E, não tem como. Os times brasileiros nesse Super Mundial aí tá fazendo um papel muito bonito, ninguém perdeu ainda, estão todo mundo invicto, estão jogando muita bola, mostraram realmente como que é o futebol brasileiro, né? Se a seleção não tá dando tanta alegria, o nosso futebol e nossos times estão dando alegria pra gente aí, pra nós brasileiros. Então, fim do jogo, né? 1-0 pro Botafogo. Quem diria, velho? Que vitória espetacular do Botafogo aí. Foi sensacional. Pra vocês verem o sufoco que o Botafogo teve também, né? 75% de posse de bola do PSG e 25% do Botafogo apenas. Só que grande chance, o Botafogo teve uma e o PSG não teve nenhuma grande chance, porque o Botafogo não deixou os caras jogar. Teve 16 finalizações aí pro PSG e 4 finalizações do Botafogo, com uma sendo o gol do Igor Jesus. Então o Botafogo foi perfeito, velho. Foi perfeito no teu jogo, foi perfeito na tua proposta de defender e contra-atacar. Com 4 chutes conseguiu fazer 25% ali da probabilidade, conseguiu fazer esse golzinho que garantiu a vitória do Botafogo. Excelente jogo, parabéns ao Botafogo aí. Líder, quem pensaria que o Botafogo seria líder dessa chave aí do grupo B? Vou deixar aqui para vocês verem. Botafogo, então, primeiro da chave, PSG em segundo, Atlético de Madrid em terceiro. Vai ter o próximo jogo agora do Botafogo contra o Atlético de Madrid. Vai ser um jogo muito bom de se assistir, vai ser um jogo tenso. Botafogo, se conseguir um empate, já garante a liderança do grupo. Então vamos ver como que vai ser essa terceira rodada aí. Agora vamos falar de Flamengo. Flamengo pegando o Chelsea. Começou o jogo nervoso ali, né? O Flamengo atacando, o Chelsea também. Tava um jogo bem pegado no começo ali. E uma infelicidade do Wesley. O Wesley fez uma bobagem ali, tocou pro lugar, rebateu, a bola sobrou, bateu na cabeça do Wesley. Aí acho que era Pedro Neto, né? Acho que é isso daí, Pedro Neto. Saiu com a bola correndo. 3 jogadores tentando correr atrás dele ali. Fez novamente também o que o Everaldo não conseguiu fazer quando jogou contra o Borussia Dortmund, e o Pedro Neto conseguiu abrir o placar. A bola ainda bateu no Rossi, né? Quase que o Rossi defendeu essa bola aí. 1-0 Chelsea,
Mas, de verdade, pra quem tava assistindo o jogo, sabia que aquilo ali não era injusto esse placar, entendeu? Porque o Flamengo tava jogando muito. O Flamengo tava pressionando o Chelsea ali toda hora, segurando a bola, tocando e pressionando e tentando chutes. E o Chelsea conseguiu abrir o placar. Começando o segundo tempo, o Flamengo voltou novamente com a mesma vontade de ganhar o jogo, né? Pressionando, tentando os ataques. O dedinho do Felipe Luiz salvou esse jogo também, cara. Ele fez alterações, na minha visão, todas as alterações corretas. Ele trocou o Arrascaeta pelo Bruno Henrique. Ele trocou o Léo Pereira pelo Danilo. E depois colocou o Ian, o Wallace Ian, né? O garoto aí de 20 anos, entrou também e fez o gol. Então esses três fizeram gols. Num lançamento lá, o Bruno Henrique conseguiu abrir o placar, empatou o jogo e logo em 3 segundos depois ele deu uma cabeçada, o Danilo aproveitou esse passe aí, fez a virada, velho, em 3 minutos, cara. O primeiro gol, teve uma jogada antes, né? 60 minutos do segundo tempo ali, o Gerson cortou o zagueiro, deu um chute que o Plata quase conseguiu abrir o placar pro Flamengo. Depois, no 62, se eu não me engano, foi o gol do Bruno Henrique. E depois, no 65, a virada do Danilo. Então, o Flamengo, amassando o Chelsea. Depois disso, uma entrada criminosa do Jackson. Tomou o cartão vermelho corretíssimo. Não precisava nem de VAR pra confirmar aquilo ali, porque foi criminoso. O cara tava perdendo a cabeça. O Flamengo realmente colocou os caras na roda, entendeu? E depois, uma outra jogada com o Plata. Ele deu um chute que a bola bateu no moleque, velho. Ele tentou desviar da bola, a bola bateu nele, sobrou no pé dele, sobrou no pé. Ele só pegou e enfiou o pé na cara do goleiro e fez o gol. 3-1 pro Flamengo, pra mim, de verdade, sem discussão. O melhor jogo da rodada foi o do Flamengo, pela vontade, pela entrega que o Flamengo teve, mostrou realmente como que é o nosso futebol, entendeu? Futebol brasileiro não é brincadeira não, velho. E o Flamengo representou a gente, conseguiu uma vitória absurda, 3-1 sobre o Chelsea. O jogo ali, questão de posse de bola, foi bem parelho, 52% pro Flamengo, 48% pro Chelsea. Então foi muito parelho o jogo, só que, cara, se você for pensar, não por essas estatísticas, mas pelo contexto do jogo ali, o Flamengo dominou o jogo inteiro. Ele não deixou o Chelsea respirar, entendeu? O Flamengo foi muito bem. Teve essas chances ali, obviamente, do Chelsea, só que o Flamengo foi muito superior a eles. O Flamengo ainda deu 13 finalizações contra 11 do Chelsea, e dessas 13 finalizações do Flamengo, 9 foram no gol, tá? 9. Então o Flamengo tava com a mira muito boa. E o Chelsea, das 11, 4 apenas foram no gol. Flamengo superior total, conseguiu uma vitória muito importante. Flamengo líder do grupo D, então, 6 pontos, já está garantido nas oitavas de final. Agora só vai ver realmente se vai ficar em primeiro ou segundo. Eu acredito que vai terminar em primeiro, é indiscutível. O Chelsea está em segundo com 3 pontos, e Esperance em terceiro com 3 pontos. Ainda vai ter jogo ali do Flamengo contra o Los Angeles, que eu acredito muito na vitória do Flamengo. E o Chelsea vai pegar o Esperance, provavelmente vai ganhar ali e provavelmente vai terminar essa terceira rodada aí em segundo lugar. E agora, finalizando, né? Fluminense e Ulsan HD, time da Coreia. O Fluminense começou o jogo pressionando, parecia um rolo compressor ali em cima dos coreanos. 1 minuto e meio, velho, já tinha dado 2 chutes no gol, 3 escanteios. Ganso quase fez, o Arias quase fez, o Cano também teve uma oportunidade. Então, o Fluminense arrebentando com o jogo. Daí, depois de um certo tempo ali, eu acho que 20 e poucos minutos, o jogo já tinha dado uma esfriada, né? Aquela euforia de início de jogo. O Fluminense, em uma falta, conseguiu fazer um golaço, cara. Um golaço de falta do Arias. Golaço. Essa rodada teve 2 golaços, né? O Messi fez um de falta contra o Porto e o Arias fez esse de falta contra o Ulsan HD. Cara, golaço. Depois disso, o Fluminense ainda dominando. Uma bobagem ali de um passe do Ganso gerou um contra-ataque pro time coreano. Lá da ponta direita, o jogador veio correndo, cruzou a bola, ela atravessou o campo inteiro. O Fábio tentou ainda pular para pegar a bola, não conseguiu. O jogador da Coreia, acho que é o Lee, se eu não me engano, ele chutou sem ângulo e conseguiu abrir o placar para eles. 1-1 no jogo ali, acho que era 37 minutos mais ou menos do primeiro tempo.
E depois disso, o Fluminense ele deu uma balançada, entendeu? Tomou o gol, eles ficaram um pouco balançados com isso. O time coreano conseguiu pressionar e fez a virada. Viraram o jogo ali aos 47 do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, virou 2-1 para o time da Coreia. E o Fluminense aparentemente abatido ali, né? Foi pro vestiário aí no segundo tempo ali, no descanso, né, do intervalo. Muito triste os jogadores. Dá pra ver que os caras tava cabisbaixo, entendeu? Só que o Renato, certeza que deve ter dado um atropelo nos caras lá no vestiário. Voltaram com uma outra postura. Ainda esperou um pouco, né, pra conseguir entrar no eixo ali. Mas conseguiu um gol aí do Nonato, empatando 2-2. Depois disso, em uma outra jogada, acho que é Freitas, sei lá, o zagueiro do Fluminense conseguiu a virada 3-2. E depois disso ainda, o Keno fez um gol ali 4-2, garantindo o Fluminense em primeiro da chave deles. Saldo de gol de 2, né? Ficou em primeiro. O Borussia ganhou do Mamelodi por 4-3, foi um jogão também. E teve um saldo de gol com 1 gol, né? Então, o Fluminense está em primeiro no grupo F. Levou muita sorte também, porque, cara, de verdade, o Fluminense deu muita bobeira, entendeu? Começou bem o jogo e depois deu bobeira. Para mim, dos 4 jogos, foi o pior porque ele sofreu muito. Ele quase se lascou, entendeu? Ele quase deixou de conseguir uma classificação por causa dessa bobeira, né? De ter desligado ali, ter tomado essa virada e ter que correr atrás para poder conseguir fazer essa virada, fazer esses 3 gols aí no segundo tempo. Se tivesse feito só 2 gols, ainda ficaria em segundo no grupo, que seria em teoria um problema também, mas conseguiu fazer 3 gols no segundo tempo, 4-2 então a vitória do Fluminense, conseguiu uma vitória muito boa e está em primeiro do grupo. Todos os brasileiros, primeiro dos seus grupos aí. Parabéns, velho. Parabéns a todos os brasileiros. Jogaram muito, mano. Jogou muito. O Fluminense aí superou suas barreiras. Foi o pior jogo, na minha opinião. Vou colocar aqui também as estatísticas. O Fluminense teve 70% de posse de bola e 30% do Ulsan. Então isso daí mostra que o Fluminense estava toda hora pressionando os caras. Então não poderia ter tomado esse contra-ataque. Não poderia ter tomado essa virada no final do primeiro tempo. Eu acho que foi muita bobeira ali da zaga, do setor defensivo do Fluminense. O Fluminense teve 3 chances de gol ali, né? 3 grandes chances e o Ulsan teve uma só. O Fluminense deu 25 finalizações e o Ulsan deu 10 finalizações. Então mostra a pressão que o Fluminense estava fazendo, entendeu? Principalmente dessas 25 ali, eu acho que umas 20 foi no primeiro tempo, entendeu? Porque o Fluminense, pelo amor de Deus, mano, no primeiro tempo tava abafando o time dos caras e conseguiu abrir o placar, só que daí meio que estacionou e tomou essa virada. E dessas 25, 8 foram pro gol, e do outro time lá, das 10 finalizações, 3 foram pro gol. Na minha posição geral, Flamengo, melhor jogo da rodada, disparado, jogou muito. Cara, colocou o Chelsea na roda, colocou os europeus na roda. Botafogo em segundo, na minha opinião, antes seria o primeiro, né? Pela grandeza do jogo, pelo que o Botafogo conseguiu fazer também sobre o PSG. Só que o Flamengo conseguiu ofuscar essa liderança aí do Botafogo. Então, Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo. O jogo do Palmeiras 2-0 ali, fica em terceiro então, porque o Palmeiras não teve tanto perigo, conseguiu fazer o seu resultado, garantiu a vitória. E o do Fluminense eu coloco em quarto lugar ali, porque o Fluminense começou ganhando, tomou uma virada, quase se prejudicou e teve que correr atrás do resultado ali. Conseguiu, graças a Deus, deu tudo certo ali para eles, mas sofreu bastante, então vai ficar na quarta posição. Queria saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários sobre os jogos aí. Quem vocês acham que vai cair ali nas oitavas de final? Já tem muita gente fazendo aquele esquema ali, se ficar em primeiro, em segundo, vai pegar tal pessoa. Eu sei que no grupo do Palmeiras tá lascado, velho. Se o Palmeiras terminar em primeiro, pode pegar ou o Botafogo, se o Botafogo ficar em segundo, ou o PSG, se o PSG ficar em segundo. Então, a gente tá ferrado. De qualquer jeito, vai ter um jogo muito grande aí nas oitavas de final pro Palmeiras. Mas é isso, galera. Fica então esse resumão aí da segunda rodada. Semana que vem eu trago a terceira rodada aí. Vamos ver quem que vai terminar em primeiro, em segundo dos grupos. Daí eu vou fazer toda aquela teia, né? Mostrando as oitavas de final pra gente
trocar uma ideia, dar uma conversada aí, ver como que vai ser os resultados dos próximos jogos, beleza? Pra você que permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Bora, galera, vamos chegar nos 3.000 inscritos. Conto com a colaboração de vocês e essa semana vai ter muito mais react. Falou, até mais!